nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Sintonizados conosco aqui na web ADV, Jesus está voltando. Estamos começando o programa Lições da Bíblia, falando sobre a Palavra de Deus. Hoje, um programa especial falando sobre as parábolas. Desde já agradecemos a companhia de todos, na expectativa de que aquilo que aqui estivermos comunicando seja do proveito espiritual de todos. Também conosco aqui a senhora Rosana, que é produtora e trabalha com a gente aqui na apresentação desse programa. A sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse momento e estamos aqui novamente para estudarmos um pouco a palavra de Deus e ouvirmos alguns hinos em seu louvor. Vamos a uma breve oração, pedindo a presença do Espírito Santo conosco nesta programação. Grande e poderoso Deus, estamos aqui mais uma vez para pregar a sua palavra, para levar a sua verdade e os seus ensinamentos aos nossos queridos amigos internautas que estão conosco na web ADV. Jesus está voltando. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós pedimos e agradecemos tudo através do seu amado Filho Jesus. Amém. Hoje, então, faremos um estudo sobre o Evangelho dos Perdidos, um estudo englobando as 3 parábolas encontradas lá no livro de Lucas, que são a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Para iniciarmos, vamos definir o que é a parábola. A palavra parábola significa comparação, um ditado figurativo, uma metáfora que é quando a palavra é substituída por outra que tem uma relação de semelhança. Isso significa parábola. Jesus usava frequentemente parábolas para ensinar lições diversas. Na maioria das vezes, os ouvintes entendiam as parábolas, pois elas estavam vinculadas à sua vida cotidiana. Era impossível alguém não se sentir bem na presença de Jesus. Ele tinha um poder de influência tão grande que mesmo os mais pecadores tinham vontade de estar perto de Jesus. Ao pregar suas mensagens, Jesus atraía todo tipo de pessoa, mas os pecadores e indignos eram os que mais tinham prazer em sua presença. É como se percebessem nele um poder que os libertaria realmente do mal. Ele odiava o pecado, mas amava o pecador. Os fariseus, por outro lado, não gostavam de ver Jesus associado com pessoas de moral duvidosa e diziam: "Este recebe pecadores e come com eles." Vamos então à parábola da ovelha perdida, que está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Então lhe propôs Jesus esta parábola: "Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo,
porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesta parábola, o pastor sai em busca de uma única ovelha perdida. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo teria morrido por ela. Um pastor com 100 ovelhas não era alguém tão pobre. Uma ovelha não faria tanta falta. Ele ainda viveria bem com as 99 restantes. Mas na parábola, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. O valor de alguma coisa para nós é proporcional ao amor que sentimos por ela. Assim, o valor intrínseco da ovelha não era a maior questão, mas sim o valor sentimental atribuído a ela pelo seu proprietário pastor. O amor de Deus por nós é que estabelece o nosso valor acima de qualquer avaliação humana. Embora tenha notado que acabou se perdendo do rebanho, a ovelha desgarrada precisa ser procurada pelo pastor, pois sozinha não pode encontrar o caminho de volta. O mesmo se dá com a pessoa que se afastou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida. E se o amor divino não fosse procurá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus. O ser humano precisa saber que o amor de Deus é incondicional, não depende de nada que façamos para merecê-lo, e não se acaba em razão de tudo que venhamos a fazer. Se a ovelha perdida não é trazida de volta, vagueia até perecer. E muitas pessoas se permanecem desviadas pela falta de uma mão estendida para ajudá-las. A ovelha perdida simboliza as pessoas que sabem que estão perdidas e se angustiam. Sabem que precisam de Deus, que precisam de uma solução para o seu problema, mas não conhecem o caminho de volta. É hora de parar de correr de um lado para o outro e dizer: Senhor Jesus, estou aqui, estou cansado, não tenho mais forças. Não deu certo, por favor, me conduza pelo caminho da volta. A promessa dada ao profeta Jeremias, que encontramos na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12 e 13, também se estendia a você e diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, como vimos, as características da pessoa perdida, tipo ovelha, são: ela tem consciência que está perdida. Ela não sabe o caminho de volta. Ela não pode ser levada por qualquer um, pois conhece o seu dono, a sua casa. Esse tipo de perdido busca a Deus de várias formas. É religioso, sabe que é pecador, busca a salvação, pois sabe que está perdido, mas não sabe aonde achar. Chega até a se martirizar, a ser idólatra. Ele verdadeiramente tem sede de Deus. A este perdido, Jesus vai buscar e o traz de volta para o aprisco, que é a casa de Deus. Cabe a nós, como igreja, mostrar que Jesus está presente em nosso meio. Assim, o perdido, tipo ovelha, reconhecerá Jesus e voltará para seu convívio. Complementando esta reflexão sobre a parábola da ovelha perdida, vamos louvar o nosso Deus com o hino Graça Excelsa.
Estivemos então estudando um pouco sobre a parábola da ovelha perdida. Agora vamos à parábola da dracma, que é uma moeda perdida. Dona Rosana vai ler para nós no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou a mostrar aos críticos, escribas e fariseus a razão por que ele comia com os pecadores ao contar outra parábola parecida com a da ovelha perdida. A dracma era uma moeda equivalente ao denário romano que valia o pagamento de um dia de trabalho. O dote de casamento da mulher comumente consistia em moedas que ela guardava cuidadosamente como seu maior tesouro para transmitir às filhas. A perda de uma dessas moedas era considerada séria calamidade e sua recuperação era causa de grande alegria, motivo até de comemoração de toda a vizinhança. Essa moeda grega, a dracma, não tinha praticamente valor monetário, só valor sentimental, pois ela simbolizava a aliança, a vida entre os noivos. A dracma foi perdida em casa, mas só poderia ser encontrada através de uma busca cuidadosa. A moeda era um objeto de metal, sem sentimento, sem razão, sem noção das coisas. Uma moeda perdida, ao contrário da ovelha, não sabe e nem sente que está perdida, não tem consciência da sua situação. Quando a moeda se perde, ela também perde o seu valor, ela perde o sentido de existir. Pode até brilhar por um tempo, até que a ferrugem tome conta dela e finalmente acabe enterrada e esquecida. A moeda perdida simboliza as pessoas que hoje estão perdidas, mas não têm consciência da sua situação. Elas se recusam a aceitar que estão perdidas e insistem em dizer que está tudo bem. Carregam um vazio que dói, que perturba, que incomoda e que não as deixa felizes. Essas pessoas pensam que o que dá significado à vida é o brilho que elas têm. Concentram sua atenção nos seus talentos, na sua capacidade. Podem ser grandes artistas, grandes profissionais, mas não têm paz. Não querem reconhecer que precisam de Deus. Nesta parábola, Jesus ensina que mesmo os que são indiferentes aos apelos de Deus não deixam de ser objeto do seu amor incondicional. Continuam sendo procurados para a salvação. A expressão acender a candeia define claramente o dever dos cristãos para com os que necessitam de auxílio devido no distanciamento de Deus. Os errantes não devem ser deixados em trevas e no erro, mas cumpre empregar todos os meios possíveis para trazê-los novamente para a luz. A ovelha perdida representa os que reconhecem encontrar-se separados de Deus. A moeda perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. Estão separados de Deus, mas não sabem. A ovelha afastou-se. A moeda foi perdida em casa. Alguns se encontram perdidos longe dos nossos olhos. É preciso ir buscá-los. Outros, porém, estão perto, fazem parte da família. Na família, há muitas vezes grande diferença quanto à condição espiritual de seus membros. Pode haver um dentre eles que esteja separado de Deus, mas há pouca observação nesse sentido. Acenda-se a candeia.
Examinai a palavra de Deus e a sua luz procurai tudo o que houver na casa para ver por que esse filho está perdido. Examine os pais, o próprio coração e esquadrinhe seus hábitos e costumes. Essa parábola é uma grande lição para a família. Não podemos ser indiferentes quanto à condição espiritual dos componentes de nossa família. As características da pessoa perdida, tipo dracma, são: ela não tem consciência de que está perdida. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela pode ser levada para qualquer lugar. Para este perdido, tudo está bem. Não há nada de errado com ele. Pode até ir à igreja algumas vezes, mas não entende o que é pecado, o que é arrependimento. Afinal, não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Fuma, bebe, se prostitui, tem vida irregular, etc. Porém, para ele, tudo isto é normal. Para esse tipo de perdido, Jesus acende a candeia, que significa mostra a luz da verdade. Varre a casa, que significa limpa o pecador das impurezas do corpo. Cabe a nós, como igreja, anunciar a palavra de Deus para que todos saibam que são pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Complementando esta reflexão sobre a parábola da dracma perdida, vamos louvar o nosso Deus com o hino Deixa a Luz do Céu Entrar.
Hoje, no nosso programa Lições da Bíblia, estamos falando sobre as parábolas. Já fizemos uma abordagem sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e agora uma parábola importante. Ela, na leitura bíblica, é um pouco mais longa que as outras, mas é importantíssima. É a parábola do filho pródigo. Está no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta parábola foi aclamada na história como a mais bela narrativa contada sobre a natureza perdoadora do amor. Esta narrativa poderia também, com razão, ser chamada de a parábola do pai amoroso e de 2 filhos perdidos. Um filho preferiu a vida desordenada numa terra distante, em vez do amor do pai,
O outro escolheu ficar em casa, mas não conhecia plenamente o amor do pai, nem o significado de ter um irmão. Muitas pessoas não sabem bem o que significa a palavra pródigo. No dicionário, encontramos como aquele que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador. Esta parábola mostra Deus na figura do Pai e mostra cada um de nós, ou na figura do irmão mais velho, que representa os fariseus e mestres da lei, e rejeita a conversão do irmão, ou na figura do irmão mais novo, que representa os publicanos, pecadores, e vive uma vida cheia de pecados. Talvez esta seja uma das parábolas capazes de nos dar o maior número de lições. Vamos estudá-la um pouco. Deus, na figura do Pai, tem paciência com seus filhos pecadores. O pai descrito na parábola do filho pródigo é muito paciente com o absurdo que o filho mais novo fez, pedindo sua parte da propriedade. Ele não estava preocupado com os bens materiais que se perderam, mas com o crescimento do filho. O filho mais novo deve ter ouvido amigos falarem sobre o brilho e o glamour das terras distantes. A vida no lar era muito rígida. Ali havia amor, mas o amor punha limites. A terra distante lhe oferecia uma vida sem restrições, que incluía libertinagem, bebedeiras, orgias e farras. Esses prazeres da vida imoral acabaram com a saúde e com a riqueza do filho, que chegou até a cuidar de porcos. Mas até o pródigo ainda é filho e tem o poder de escolher dar meia volta. Assim o filho lembrou-se de um lugar chamado lar, de uma pessoa conhecida como pai, de um laço de relacionamento chamado amor. Esse pai soube esperar o filho crescer e se arrepender de seus pecados. A paciência de Deus visa dar tempo para cairmos em si e nos arrependermos dos nossos pecados. Deus nos recebe de braços abertos quando somos humildes e nos arrependemos. Quando o pai vê a volta de seu filho arrependido, manda fazer uma festa e declara o irmão mais velho, conforme encontramos lá em Lucas, capítulo 15, versículo 32, no final da parábola. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A palavra final para o filho mais velho reflete a atitude do céu para com todos os pecadores arrependidos. Como o filho mais velho, muitas vezes focamos no menos importante ao invés do mais importante. Observe que o filho mais velho fica extremamente preocupado com sua própria justiça e zelo e com os bens materiais que seu irmão desperdiçou, achando-se superior. Estava cego, que não conseguia enxergar a conversão do seu irmão. Pelo contrário, dá a entender que preferia que seu irmão permanecesse no mundo. Deus ama tanto os seus filhos que o servem, quanto aqueles que ainda agem contrários à sua vontade. A parábola do filho pródigo mostra a grandeza do amor de Deus. Ao filho mais velho, que sempre estava servindo o pai e buscando fazer a sua vontade, ele diz então, lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É o que nos diz lá no versículo 31 do capítulo 15 de Lucas.
Ao filho mais novo, diante de uma atitude de arrependimento, o pai age amorosamente e diz: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. É o que nos diz o versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. As características da pessoa perdida, tipo filho pródigo, são: ele tem consciência de que está perdido. Ele sabe o caminho da volta. Ele só pode voltar para casa se for por conta própria. Esse tipo de perdido conhece a Deus, são os desviados. Deixou o convívio com Deus por algum motivo e provavelmente voltará quando se decepcionar com o mundo. Deus não prende ninguém, mas está esperando de braços abertos o filho voltar. Cabe a nós, como Igreja de Cristo, mostrarmos que as portas estão sempre abertas e não nos comportarmos como o filho mais velho, rejeitando e acusando aqueles que voltam para Deus após terem cometido muitos e graves pecados e estarem sofrendo as consequências negativas disto. Embora nestas 3 parábolas todos estavam perdidos, todos foram achados. Isto significa que não importa a sua condição, não importa se você é a dracma, ovelha ou filho pródigo. Se você permitir, Deus vai alcançá-lo. O que o impede de voltar para a casa do Pai? Abandone os empecilhos e venha para os braços de Jesus. Ouviremos agora o hino Em Deus há livre perdão. Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem pecador aceitar este dom de Deus, livre perdão. Ó, vem agora em Deus confiar, em Deus confiar, em Deus confiar. Perene vais nele encontrar, de Deus livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar? Em Deus há livre perdão. Longe de Cristo só pode sofrer, só pode sofrer.
estamos chegando ao final do programa Lições da Bíblia. Hoje estudamos as parábolas, especificamente a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Importantes lições de pequenas histórias contadas por Jesus com a finalidade de dar uma lição, algum assunto que fosse lição de vida para aqueles que o escutavam. Agradecemos a companhia de todos que estiveram conosco aqui na web ADV. Jesus está voltando. Este programa irá ao ar amanhã, que será o sábado, né? Às 21 horas, e depois reprises durante a semana, conforme a disponibilidade da grade de programação. A todos, muito obrigado. Seu Aldo, nosso técnico, e o Jonathan também, que está estreando aí, né, já internacionalmente pela web ADV. Jesus está voltando. Obrigado pela vossa colaboração, a dona Rosana também, que faz as suas despedidas. Obrigado, agradeço a todos pela atenção e fiquem com Deus. Vamos fazer uma pequena oração agradecendo a Deus e a presença do Espírito Santo. Grande e poderoso Pai, agradecemos ao Senhor que nos dá esta oportunidade de pregar a sua palavra. Somos gratos ao Espírito Santo que está conosco, nos dando sabedoria, nos dando oportunidade de fazer também esta pregação dos seus ensinamentos e que também Ele esteve com os nossos internautas para o seu entendimento daquilo que aqui estivemos falando, levando ao ar. Obrigado, Pai. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Nosso Mestre